Bem-vindos ao programa Nosso Agro. Hoje eu estou aqui com ele, Paulo Elias Vicente, ele que é casado com a Eliana Vicente, pai de 4 filhos, a Larissa, Emily e os gêmeos lindos aí, o Antônio e o Benjamin. Ele que é empresário ali da empresa Aluminox, que está fazendo esse mês 25 anos. E o nosso aí pré-candidato a prefeito da cidade. Seja bem-vindo. Obrigado, Jaqueline. Obrigado a todos ouvintes aqui da Band FM. É sempre um prazer estar com vocês aqui. E obrigado por elogiar meus gêmeos, viu? Porque são a cara do pai. Não vou entrar nessa questão, porque eu vou comprar briga com a mãe, que é linda. Com certeza. É a cara do pai, mas puxou para a mãe. Obrigada mesmo. É uma honra te ter aqui novamente, aqui no nossos estúdios, né? Você, Paulo, que é referência, autoridade aqui na cidade também, para dizer aí para nós, passear pelos setores e vir aqui expor, né, suas ideias, sempre com clareza, com boas intenções, né? Então, estamos aqui para te ouvir e por nosso programa, e que está envolvendo, que a gente debate aqui, tem tantas conversas envolvendo o agro, hoje nós viemos aqui saber esse seu olhar. Qual a importância, Paulo, que você vê, né, do agro para a nossa cidade? Olha, Jaqueline, o agro é tão importante e eu quero falar um pouquinho antes de responder essa sua pergunta, que eu venho de berço já com um envolvimento na agricultura, né? Vamos dizer assim, a gente fala, não é nem na agricultura, na época era na roça. Na roça. E é muito legal essa expressão, eu acho uma expressão bacana, né? E eu quero mandar um abraço para todo o pessoal que hoje faz aquilo que é mais importante, que é se levantam cedo, se doam num serviço às vezes um tanto difícil assim, mas faz com tanto carinho e amor. E as pessoas, e nós aqui na cidade, nos alimentamos, né, com todo o conforto, mas a gente tem que lembrar que por trás de tudo isso existe um trabalho, né, existe uma dedicação. Todos os dias. Existe enfrentando sol, chuva, né? Mas assim, é muito bom falar disso e eu tive na minha infância e na minha adolescência muito próximo disso, que meu pai trabalhou bastante com agricultura, me levava com retiro de leite, eu aprendi, para você ter ideia, eu sei tirar leite. Se tiver essa oportunidade, ainda faço isso ainda. Então, naquela época era tudo manual, né? Hoje é mais industrializado, mas naquela época, que eu acho que já faz uns 4 anos, era mais, era tudo quase manual. Então, eu tive essa experiência, coisas que marcam a vida da gente, porque são experiências que a gente tem aquele contato com plantação, carpindo um café, colhendo café, tirando leite de um. Então, isso é uma experiência bacana que, apesar de hoje eu ter, né, a minha vida hoje é na indústria, mas essa base, essa essência me faz valorizar, enxergar a importância daquele que trabalha na agricultura. Muito bem. Eu vou parafrasear um convidado nosso que teve aqui a semana, quase uns 15 dias, é o Júnior do Sebrae, e ele diz, né, muito nas suas vivências de palestras, ele ainda fala assim, Paulo, de vez em quando nós precisamos de um médico, de vez em quando precisamos de um dentista, mas todos os dias precisamos do agricultor. Precisamos do agricultor. Seja ele pequeno, seja ele médio, né? É a importância da agricultura no nosso Brasil. E o nosso Brasil é uma potência, né, já que a agricultura é um motor do desenvolvimento econômico do nosso país, né, que exportamos, né, tantas coisas. É verdade. Ô Paulo, nós temos aqui já na cidade, inclusive acredito que seja já do seu conhecimento, as entidades à frente, né? Algumas entidades que já representam o produtor rural, a agricultura em geral. Isso é importante? É importante. Eu gostaria de aproveitar para falar um pouquinho sobre o que eu entendo, a visão do agro, porque a gente fala o agronegócio, Jaqueline. A gente tem que entender o significado dessas duas palavras juntadas aqui, somadas. Certo. A agricultura e o negócio, né? Quando a gente fala do agronegócio, a gente fala da agricultura e aquilo que ela pode contribuir na economia, né? Então eu entendo, Jaqueline, que nós temos que dividir em 3 momentos, em 3 fases, né? Todo esse significado do agronegócio, né? Na primeira fase está aquele que planta, aquele que prepara o solo, que enfrenta realmente toda aquela dificuldade para lançar semente, para colher, para cuidar, para irrigar, e aquele também que produz o animal,
que trabalha com leite, né? Então, assim, esses são aqueles que estão diretamente ligados, né, na operação da produção, né? Mas como a gente está falando de agronegócio, existe a segunda fase que compõe esse termo, que são aquele que industrializa o produto, né? Aquele que também trabalha, né, com os equipamentos, o suporte para dar condição para que essas pessoas fazem as operações do dia a dia lá da plantação, da colheita. Tem toda uma indústria envolvida para dar condição para esse pequeno, médio, grande agricultor, né? E é importante entender cada fase dessa para a gente poder depois pensar em políticas que possam contribuir para que cada um possa fazer melhor o que já faz, né? Que já faz bem. Que já faz bem. Mas o terceiro ponto, que é não menos importante também, é aquele que é responsável por comercializar e trazer realmente diretamente para nós aqui, consumidor, aquele que plantou, aquele que industrializou, né? Aquele que fez todo o processo, chegar para a gente no conforto que nós temos hoje, que nós recebemos. Então, entendendo, Jaqueline, essas 3 fases do agronegócio, aquele que planta, aquele que cuida do animal, depois aquele que industrializa e aquele que faz a comercialização, se a gente entender isso em separado, é tão importante para a gente poder atuar em cada instância dessa. Muito bem. Você disse na sua fala agora essa questão da comercialização. Paulo, temos aí algumas conversas já em relação às feiras que acontecem em Mococa? Sim, nós temos, por exemplo, nós temos feiras hoje em Mococa que a gente tem que parabenizar, porque você pega a feira, por exemplo, da Vila Santa Rosa, o pessoal, referência, né? O pessoal de madrugada estão lá montando as suas barracas e tudo, e a população prestigia, né? Você vê que tem um público muito grande que vai lá para consumir, para apoiar esses pequenos agricultores. Temos a Feira da Mata também. Mas eu penso que ainda precisamos fazer mais movimento para dar condição, porque o que essas pessoas precisam, Jaqueline, é estar em um local aonde a população consiga vir e nós podemos trazer eventos e fazer eventos, né? Não só essas feiras semanais, mas eventos que a gente poderia trazer de forma regional para a gente poder explorar melhor. E isso a gente vai estar fazendo o quê? Nós vamos estar fortalecendo esse pequeno agricultor que precisa dar vazão àquilo que ele produz. Verdade. Né? Precisa escoar isso, né? Precisa escoar, precisa agregar valor, precisa ganhar dinheiro. O pessoal precisa ganhar dinheiro. Né? Eu gosto muito da ideia dele ter o seu produto, produzir, ter o seu produto, ter para onde escoar essa produção toda, né? E ainda ter esse apoio, esse olhar para fazer até uma gestão desse seu dinheiro, desse dinheiro dele, né? Porque às vezes a gente às vezes participa de cursos, algumas coisas envolvidas, e o agro também entra nessa. Com os pequenos produtores também entra nessa questão, até a questão financeira. Com certeza. E quando você fala de curso, de treinamento, aí se me permitir, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essas 3 fases, né? Então você imagina aquela pessoa que planta, né? Nós sabemos que nada é tão simples assim, né? Pega alguém que nunca plantou e vai lá ver se vai dar certo. Meu plantar. Deus. Existe um conhecimento. Às vezes a pessoa que faz está tão comum para ela, tão acostumada, que ela não sabe o potencial que ela tem, o conhecimento que ela tem. Verdade. Né? Mas existe sim uma técnica. Você sabe que eu tenho numa chácara, que eu tenho uma parreira de uva e não estava dando uva. O pessoal fazia a poda, tudo. Eu contratei um senhorzinho, ele tem quase 80 anos. E ele falou: olha, Paulo, tem o dia certo, a lua, para você fazer a poda. Olha. Aí eu falei: será que vai dar certo esse negócio? Ele foi lá, Jaqueline, e podou na época certa, com a lua lá, que eu não entendo muito qual que é a lua que ele falou lá, e carregou de uva. Nunca dava uva. Puxa vida, estava regando, estava cuidando e não dava, mas a poda que ele fez a produção, assim, se eu for falar em percentual, sei lá, deu 500% de aumento de produção. Então, o conhecimento, quando a gente fala aqui do conhecimento, é extremamente importante para poder alcançar o resultado. Então, eu penso assim, falando nessa primeira fase, que é aqueles que estão diretamente ligados no campo, né? Então, a gente poder ter
ter realmente incentivo nesse sentido, de dar formação, de dar, trazer mais conhecimentos, porque às vezes nós podemos também, principalmente os pequenos, Jaqueline, porque às vezes o grande produtor, ele tem uma estrutura que dá o suporte para ele, né? Mas o pequeno, ele precisa desse apoio. E esse apoio, né, pode trazer muitas oportunidades, como, por exemplo, ele diversificar aquilo que ele produz. Às vezes ele está acostumado a plantar só um tipo de produto e, de repente, eu estava vendo algumas reportagens no Sul, por exemplo, né, e algumas políticas de alguns municípios incentivando a diversidade da produção. Porque você não fica refém só de um produto. E quem trabalha na agricultura sabe disso. Existem situações que acontecem. Meu pai falava na época, já há muito tempo atrás, que às vezes a pessoa vai plantar um determinado produto, todo mundo planta o mesmo produto, de repente o preço cai, né? E ninguém ganha dinheiro. Qual foi o exemplo do abacate esses dias para trás, tempo para trás? Então, assim, precisa ter vamos falar assim, uma comunicação boa porque senão você vai ter excesso de produção e aí, consequentemente, o preço vai cair, né? Por outro lado, você vai ter outras oportunidades que não foram exploradas de alguns produtos que estão escassos, né? Porque na economia funciona assim, né? A lei da oferta e da demanda. Se você tem muito, vai ter o preço baixo. Se você tem pouco, o preço vai estar melhor. Mas se você conseguir fazer um equilíbrio, né, diversificar, você vai ter um pouco de cada coisa. Se de repente um produto não está de preço bom, o outro vai estar, você vai conseguir, vamos falar, na média, ter um resultado positivo. E é importante, então, esse apoio para o pequeno produtor, né, esse treinamento, incentivar a diversificação. E aí é lógico, quando a gente fala de diversificação de produto, logicamente que a gente tem que ter conhecimentos técnicos, né? O que esse solo é propício a produzir, o clima, né? O que essa pessoa precisa para realmente diversificar. Então, a gente pode trabalhar nessa primeira fase apoiando esse pequeno e médio produtor, agricultor, a diversificar, a ganhar dinheiro, porque eles precisam vamos falar, desse resultado, Jaqueline, para continuar motivado e continuar incentivando e investindo, né, no seu negócio, porque no final das contas, imagine se os produtores pararem de produzir, o que será de nós? Verdade. Um tema muito falado, inclusive, é a questão da sucessão familiar, né? Sim. E é muito bacana quando a gente olha para uma produção, a produção está belíssima, e aí nós temos aquele produtor que é apaixonado, né, pelo seu negócio, para aquilo que já faz bem, e aí começam a vir as crianças e começa a apaixonar por aquilo também. Então, é importante isso que você disse. A questão, a criança já começa com o exemplo da paixão pelo produto, pelo agro em geral, e vê o pai ganhar dinheiro, né? Isso. Então, ele vai querer isso para ele também. Porque imagina se uma criança ficar vendo o pai com a corda no pescoço sempre, insistindo com aquela situação e a coisa não acontece. Verdade. Ele vai procurar uma outra alternativa. Então é uma cadeia importante. É uma cadeia importante. Uma cadeia. Né? O exemplo. Um exemplo. Ô, Paulo, você como pré-candidato à Mococa, no seu governo, como que você vê em ajudar a questão da agricultura familiar, né? Vamos falar do pequeno aqui, porque como você disse, o grande ele tem um pouco mais de suporte, né? Uma estrutura. E algumas coisas são comuns, tanto o grande quanto o pequeno, já que ele precisa de boas estradas, né? Precisa das estradas cuidadas, né? As pontes, né? Porque você sabe que nós aqui na nossa região aqui, Mococa, dentro do nosso município, são mais de 800 quilômetros de estradas rurais. Então, você imagina, isso é muito, né? Então, é um desafio grande, né? Mas assim, é muito importante, porque imagina, né, aquele que está numa posição vamos falar, mais longe da cidade onde ele vai escoar a sua produção, ele precisa chegar com o seu produto aqui, entendeu? E o problema do escoamento das estradas, Jaqueline, é o seguinte, que envolve mesmo o aumento do custo da produção dele, porque já tem a questão da distância e somado-se a isso a dificuldade, então vai aumentar o custo do produto. E quando você tem um aumento do custo, você tem a questão da competitividade. A pessoa acaba não tendo competitividade naquilo que ele vai vender. Então, nós precisamos de dar condições para que esse produto chegue aonde ele vai ser colocado à disposição para a indústria ou para o comércio, para que ele chegue num preço legal, que ele consiga vender e que o agricultor consiga ter resultado. Então, o cuidado com a estrutura das estradas, né? Outra coisa muito importante também é a segurança, né, Jaqueline? Né?
Anotei aqui agora. A segurança para esses pequenos agricultores, né? Porque você imagina, então a gente tem que ter realmente um acompanhamento, rondas que vão estar acompanhando isso aí, né? E hoje, por que não também usar a tecnologia em benefício disso, né? Que nós temos hoje condição de usar esses recursos para dar essa segurança, porque às vezes a pessoa está lá tão isolada lá e ela realmente se sente insegura. E isso tem, a falta de segurança na área rural tem tirado muitas pessoas da zona rural e trazido para a cidade. Tá? Como se a cidade também fosse segura. Né? Troca uma insegurança por outra, às vezes. Né? Porque às vezes fica perto de alguém. Inseguro também. É uma sensação de segurança que não é seguro. Né? É essa sensação. Então, eu acredito assim, igual você perguntou, o que fazer para o pequeno agricultor? A gente cuidar dessas estradas, ter uma política de segurança, incentivar o cooperativismo, o associativismo para agregar valor ao produto dele, tirar um pouco dos atravessadores que vêm e especulam, né? O pequeno, porque às vezes muitos deles vendem a produção antes de produzir porque precisam do recurso. Verdade. E às vezes vendem num preço muito abaixo do que vale, né? Então a gente precisa incentivar o cooperativismo, porque se tiver uma cooperativa, Jaqueline, cuidando disso aí, verdade, vai dar um apoio para que esse produtor consiga agregar realmente e seja valorizado. Comercializar de acordo, né? Exatamente, né? Todo mundo tem que ganhar um pouquinho, mas não podemos, o produtor não pode, vamos falar assim, às vezes a gente vê os especuladores sugam tudo, a margem dele, né? Então acaba ganhando só aqueles que especulam, né? Aqueles que pouco faz ou que nada faz ficam com o resultado, e aquele que tem todo o trabalho, todo o esforço não faz. Agora, de que forma a gente faz isso? É lógico, treinamento, igual você falou, questão de finanças, né? O produtor tem que ter um treinamento de gestão. Né? Porque é como uma empresa, né? É um negócio, é uma empresa, a conta tem que fechar, ele tem que saber comprar aquilo que vai fazer, que ele vai precisar para fazer a plantação, o cuidado, a manutenção, e ele tem que saber comprar bem, ele tem que saber gerir o recurso, ele tem que saber como que ele aproveita as linhas de crédito que o governo coloca à disposição. Então tudo isso aí é um apoio de treinamento, de preparo para que ele possa gerir bem o seu negócio. Certo. Ô Paulo, você acha importante até para o seu governo, né? Dar as mãos a essas entidades, porque nós estamos falando aqui de muitas ações que são possíveis fazer, realizar, para ajudar o nosso produtor rural. Dar as mãos com as entidades. Vamos dar um exemplo, sindicatos, associações, cooperativas. Não, eu acho que talvez dar a mão seria pouco, né? Tem que dar a mão, o pé, tem que dar tudo para esse pessoal, tem que estar junto com eles, entendeu? E a gente não está aqui falando, Jaqueline, que os problemas serão resolvidos de uma só vez, da noite para o dia, não. Mas eu acredito assim que o gestor público, a gente está falando hoje de agronegócio, mas para mim isso serve para toda fonte de economia, né? Eu tenho defendido que o gestor tem que estar próximo do empresário, seja o empresário industrial, seja o empresário do agronegócio, seja o comerciante, porque se você está perto, você está sentindo a dificuldade, você vai conseguir planejar melhor as ações para resolver esses problemas, né? Os setores precisam se conversar, ter comunicação, que muitas vezes são coisas simples, né? São soluções que às vezes nem dependem de recurso financeiro. Não é? Né? Depende de atitude, de boa vontade, mas o conhecimento é fundamental para você poder ter essa atitude. Porque às vezes você quer resolver, mas você não sabe o que está acontecendo. Então você ter realmente uma secretaria aqui que atenda, uma Secretaria da Agricultura, que realmente esteja próximo dos agricultores, da realidade, trazendo para o gestor público, né, os maiores desafios, e aí sim criando política junto com o sindicato, junto com as associações, para realmente trazer resultados, para melhorar ainda mais o que você já disse, que já fazem muito bem, né? Eu digo assim, fazem milagre, né? O empreendedor no Brasil fazem milagre hoje, né? Mas dá para sempre melhorar, né? Paulo, qual é a importância hoje da indústria, né? Dentro de toda essa cadeia do agronegócio? Qual que é a importância? Como você vê? Olha, eu vejo, Jaqueline, que nós temos que incentivar isso, né? Então, imagine o seguinte, o produtor que produz lá no campo, né? Tanto, né, na questão da agricultura como na pecuária.
se nós tivermos, né, aqui no nosso município um maior incentivo à industrialização desses produtos, né, o que vai acontecer? O produtor vai conseguir vender direto para aquele que industrializa, né? A gente vai ter um ganho logístico com isso, né? Nós vamos conseguir agregar valor para o agricultor, porque ele vai vender direto para aquele que vai industrializar, vai tirar ali a oportunidade de muitas pessoas que especulam, né? Que faz essa intermediação. E a indústria, olha para você ver que bacana, a indústria vai ter esse produto assim de forma mais econômica, numa distância pequena recebendo esse produto, então o custo de transporte acaba sendo baixo e ela vai trazer para nós um potencial de geração de emprego e renda para o município, né? Então imagina o seguinte, né? Ao invés da gente vender o leite apenas, a gente vender o derivado do leite, a gente industrializar esse leite. A gente tem uma empresa aqui que faz o Danone, por exemplo, que faz a mussarela, que faz o queijo, e a gente vender isso aí. Então a gente vai ter uma cadeia completa. Nós vamos ter aquele que produz lá no campo, né? E é tão importante, tão relevante esse trabalho dele. Aliás, é a base de tudo, sem ele a gente não faria nada, mas a gente vai ter aquele que está no meio, que vai pegar esse produto e vai agregar valor nesse produto, consequentemente vai gerar mão de obra, vai gerar renda para o município, tributos, contribuições, então a gente vai fortalecer a economia da nossa cidade, né? E a gente precisa dessa receita para poder investir em outras áreas, né? E por outro lado, né, você vai estar gerando mão de obra, oportunidade, e assim, as coisas funcionam dessa forma. E aí eu entendo, Jaqueline, que isso não acontece apenas no sonho, isso tem que ser provocado, né? Então, que forma que eu faria essa provocação? Primeiro, eu quero sentar com todos os agricultores e entender quais são os produtos e os potenciais que nós podemos produzir na nossa região. Quais são essas necessidades? Quais as necessidades deles para eles produzirem mais? Para eles poderem ter mais resultado, mais produtividade. E aí eu quero provocar os industriais, as pessoas que investem, né, na questão da transformação. Fala, o que você precisa para poder pegar esses produtos e traduzir e transformar eles num produto final, né? Eu preciso de um distrito industrial, eu preciso de uma área, né? Eu preciso das estradas bem cuidadas para buscar essa produção lá no produtor rural e de uma forma eficiente, né? Então eu quero provocar tudo isso, fazer essa cadeia funcionar, né? E aí, nós vamos conseguir levar o nome de Mococa, como nós já temos aqui, por exemplo, nós não podemos deixar de ressaltar, Jaqueline, a Mococa, né? SA, Sim. que leva o nome de Mococa. Sim. E ela usa o quê? Né? Aquele que produz o leite, né? Que é a base dela. Do leite. Né? Ela compra esse leite, ela transforma, né? E ela vende para o mundo afora, né? Os seus produtos. Só que temos muitas outras oportunidades de outros produtos que a gente pode provocar empresas a fazerem. Então, eu como sou uma pessoa que gosto dessa questão do empreender, eu vejo assim que a gente tem que provocar, são oportunidades que existem, que estão aí, tá? E que precisam ser exploradas. Para isso é necessário você estar conhecendo de perto aquilo que é produzido, né? O potencial do nosso solo, do nosso clima, né? Aquilo que é mais adequado. E nós temos no Brasil afora, Jaqueline, muitas indústrias buscando parcerias. Elas querem... hoje, eu estava falando ontem ainda num quadro, né? Hoje as indústrias não são aquelas indústrias que querem fazer tudo sozinho, elas querem parceiro. Então, de repente, uma indústria de Danone, por exemplo, ela quer comprar as frutas, a polpa já pronta, entendeu? Então, se você tiver aqui uma indústria que faz parte da produção, você vai fornecer para uma grande empresa, para uma multinacional, e isso todo mundo vai ganhar. Então, eu acredito nessa cadeia, eu acredito você entrando e mergulhando nos pormenores, tirando ali os entraves, facilitando o caminho daquele que produz, daquele que industrializa, daquele que vende, fazendo essa soma de tudo, com o tempo a gente vai colher os resultados. Muito bom. É muito bom quando a gente recebe os produtores, quando a gente recebe a indústria, quando a gente recebe o comércio, enaltecendo aí o trabalho do nosso produtor rural. E aí não foi diferente com você, né? Obrigado. Paulo, nesse tempo que a gente ficou aqui batendo nosso papo, eu me perdi um pouquinho quantas vezes você citou aí de referência do seu pai. Né? Sim. Então, assim, eu queria que você... eu preparei aqui
Queria que você me dissesse Aí você me fez uma surpresa o agora. que essa foto te representa, porque seu Antônio eu conheço, ele tem todo o meu carinho, meu respeito, e resolvi te perguntar isso de surpresa. Você me emocionou, Jaqueline. Você me emocionou, porque é a minha filha que está ali, Eu né? sei. E... Ela está sendo apresentada. apresentada, né? Você sabe, todos sabem que eu sou uma pessoa de fé, né? Tenho, né, as minhas convicções, né? E respeito todas a forma de crença de cada pessoa, né? Mas eu tenho de berço essa herança, né, que eu recebi do meu pai e que hoje eu tento seguir também. E esse foi um dia marcante, né? Você sabe que vendo essa foto aí eu me lembrei de um outro fato que aí eu vou aproveitar para te contar aqui. É que eu tive, na verdade, eu tive as duas meninas, que é a Larissa e a Emily, e aí eu tive meu filho que eu depois perdi, que ele tinha o meu nome, inclusive, né? E o meu pai apresentou ele também. Aí quando eu vi essa apresentação, eu vi ele apresentando. E aí quando ele apresentou, ele falou uma coisa assim que me marcou. Ele falou assim, o Paulo podia chamar Antônio, podia chamar o nome do vô. E aí eu fiquei com aquilo na mente, sabe? Foi, poxa vida, eu deveria ter homenageado meu pai, será que eu deveria ter feito isso? Aí por desígnio, por questão que a gente não entende, mas meu filho acabou indo embora, só que depois me veio 2 filhos. E quando me veio os 2, o que eu fiz? Imagina o que eu fiz. Falei, eu vou colocar o nome do meu pai. E apesar dele não estar mais aqui com a gente, Tá mas guardado em Deus. Tá guardado. Então eu coloquei o nome do meu filho hoje, um dos meus filhos, né? Tem o Benjamin, mas tem o Antônio Vicente Neto, que é em homenagem a ele. Então, obrigado por essa homenagem, sabe? Eu não vou permitir me emocionar mais aqui, porque é forte ver essa cena aí. Obrigado mesmo. Eu devo até agradecer o Nani, que me ajudou. É o Nani. Eu falei com o Nani agora pela manhã e ele me ajudou a trazer aí esse momento, pedir autorização para trazer esse momento. Gosto muito de fechar o programa. Eu vi, sem combinar nada, a referência que você já trouxe, sem eu te mostrar a foto do seu pai. Obrigado. Obrigado. Ele, meu pai, sim, é difícil falar dele, né? Mas ele é tudo que eu aprendi, Jaqueline. Uma pessoa que eu nunca vi maltratar ninguém, uma pessoa que eu nunca vi lesar ninguém. Então, sabe aqueles princípios que são fortes, que são intrínsecos na gente, assim? É a herança que eu tenho dele, não só dele, também não posso ser injusto de falar da minha mãe, que ainda está com a gente, e que é tudo que a gente tem de riqueza, né? Eu acho assim, são os nossos pais e os nossos filhos, né? Então, mas obrigado pelo carinho aí, por essa lembrança tão extraordinária. Eu acho que agora eu entendo porque eu sou um filho babão, porque ele tava lá babando também, beijando, né? E eu faço a mesma coisa com meus filhos, né? Coisa linda, muito bom. Obrigado muito bom. mesmo. Paulo, eu vou terminar esse momento com a foto aqui de fundo, nessa companhia. Obrigado. Eu quero agradecer a sua presença, agradecer por ter vindo aqui falar um pouquinho do agronegócio aqui com a gente e dizer aí que as portas aqui estão sempre abertas para você. Obrigado, Jaqueline. Obrigado a todo o pessoal que acompanha a programação. Um abraço a todos e que Deus abençoe. E hoje nós ficamos por aqui com Paulo Elias Vicente, ele que é mocoquense, ele é pré-candidato a prefeito de Mococa, diretor da empresa Luminox, e que termino aqui com esse slogan que eu vi lá na rede social dele: coragem para fazer diferente. Parabéns. Obrigado. Até mais.